Olá, 701, tudo bom com vocês? Vamos continuar a nossa matéria. Abram o livro aí na página 24. A gente vai começar vendo devagarzinho hoje o capítulo 8. O capítulo 8 vem falando um pouquinho sobre a atmosfera, sobre os ciclos atmosféricos, que a gente já viu, né? Lembrando que a atmosfera é essa camada de gases, de ar que envolve a Terra. E como que ela fica aqui, né? Como é que esses gases não vão para o espaço? Por conta da força da gravidade que mantém eles aqui atraídos, tá bom? A atmosfera, gente, ela não tem somente gases que são essenciais para os seres vivos, ela também funciona como um filtro protegendo a Terra de radiações, como, por exemplo, radiação ultravioleta vindo do espaço, do Sol, fornece proteção contra o impacto de meteoroides, tanto é que quando um meteoro ele atinge a atmosfera, ele começa a se fragmentar e formar partes menores, tá bom? Além disso, gente, a atmosfera ela é formada por vários gases diferentes. O gás de nitrogênio é o que está em maior quantidade, 78%. Seguido do gás oxigênio, que é o que a gente usa na respiração, assim como a maioria dos seres vivos, os animais, as plantas. 21% de gás oxigênio, tá? E 1% outros gases. Que outros gases são esses? Gás carbônico, o gás ozônio, que forma a camada de ozônio, os gases nobres como hélio, argônio, radônio. Além disso, também existe vapor de água presente na atmosfera, tá bom? Vocês têm que entender o seguinte, toda matéria que existe no planeta, ela não fica parada em um determinado lugar e ela também não se esgota. Ela é reciclada constantemente no ambiente, entre os componentes bióticos, ou seja, entre os seres vivos e os abióticos dos ecossistemas, tá? Esses processos que garantem a reciclagem de matéria, por exemplo, água formando rios e lagos. Aí ela evapora, depois condensa, forma as nuvens, que formam a chuva. A água é absorvida pelos seres vivos, que eliminam no suor, na urina, nas fezes, enfim. A água ela passa, né, por todo o meio ambiente, todos os ecossistemas. E o processo que garante essa reciclagem de matéria na natureza recebe o nome de ciclo biogeoquímico. Por quê? Bio, de vida, né, seres vivos. Geo, porque vem de minerais, inclusive rochas. E químicos, porque envolve reações químicas. A gente vai ver hoje alguns desses ciclos, como, por exemplo, o ciclo do carbono, tá? Como que o carbono ele circula na atmosfera? Bom, ele circula principalmente na forma de gás carbônico, tá? Que é aquele gás liberado pelos seres vivos na respiração, ele é utilizado pelas plantas e algas na fotossíntese. Lembrando que as plantas também realizam respiração, tá? Elas também liberam gás carbônico. É que para produzir o alimento delas durante o dia, elas fazem fotossíntese, tá bom? Então a respiração e a fotossíntese fazem parte do ciclo do carbono, mas existem outros processos também, tá? Como a decomposição de matéria orgânica, ou seja, de seres vivos mortos, né? Formação dos seres vivos, como por exemplo, o carbono em si, ele não está presente só no gás carbônico. O carbono, esse elemento químico aqui, ele também está presente nos compostos que formam os seres vivos, como as proteínas, os carboidratos, os sais minerais, tá bom? Então, todas essas transformações que o carbono passa na natureza formam o ciclo do carbono, tá? Continuando, a gente tem o ciclo do oxigênio, que circula, ele é o elemento químico de maior importância para os seres vivos, utilizado na respiração, tá? Ele é liberado pelas plantas na fotossíntese, e o oxigênio ele vai aparecer na natureza de diferentes formas, como o gás oxigênio que a gente respira. Cuidado para não confundir oxigênio com gás oxigênio, tá? Oxigênio é um elemento químico que pode aparecer na molécula de água, como ó, H2O, tem um átomo de oxigênio. Aparece no gás carbônico, ó, tem CO2, dois átomos de oxigênio. E no gás oxigênio que a gente respira, tá vendo? Ó, recebe o nome de gás oxigênio, que é o O2, ou seja, são dois átomos de oxigênio ligados, tá? Circulando na atmosfera forma o ciclo do oxigênio. Além disso, gente, a combustão, ou seja, a queima de uma substância, só é possível com a presença do oxigênio, tá bom? Que ele é um gás que a gente chama de comburente. Além disso, tem que ter um combustível, tá? Por exemplo, na Lua. Lá na Lua é impossível a gente acender uma vela porque não tem oxigênio lá. Logo, não tem gás comburente para queima acontecer.
A gente também tem o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é o gás mais abundante na natureza, na atmosfera, mas a gente não consegue utilizar ele na forma que ele está no ar, que é o N2. Então, mas o nitrogênio ele é importante pela constituição dos seres vivos, por exemplo, para a formação das proteínas. Então, como é que a gente vai pegar esse nitrogênio e utilizar se a gente não consegue respirar ele? Existem bactérias, presentes no solo que transformam esse gás de nitrogênio em um composto nitrogenado nas raízes das plantas. E aí isso vai entrar na composição das plantas e assim entra na cadeia alimentar, nos seres vivos que se alimentam das plantas e nos seres vivos que se alimentam desses animais que se alimentam das plantas. E esse nitrogênio depois vai voltar à atmosfera pela decomposição, tá? De seres vivos, mortos, tá? Os processos que envolvem todas essas etapas, né, do nitrogênio atmosférico, formando compostos nitrogenados utilizados pelos seres vivos, recebem o nome de fixação, amonificação e nitrificação, e para fechar, desnitrificação, que é quando esse nitrogênio ele volta para a atmosfera. Tá bom? E a gente tem o ciclo da água, que a gente está careca de saber, né? Os seres vivos liberam vapor de água pela transpiração. Além disso, a água da chuva, né, que chega no continente, no solo, por um processo chamado precipitação, também infiltra no solo, formando lençóis subterrâneos ou água subterrânea. Também pode evaporar e aí condensar e formar as nuvens, seja evaporar de rios, lagos, até mesmo de mares, tá? E oceanos, tá? O problema, gente, é que vocês estão vendo que o quê? A água, ela circula na natureza. Mas a água pode acabar? Não, a água não pode acabar. O que pode acabar é a água disponível para o consumo. Por isso que a gente tem que ficar ligado no desperdício de água. Então, tomar banhos menos demorados, reaproveitar a água da chuva, por exemplo, para lavar a calçada, o quintal, tá bom? Manter sempre a caixa d'água limpa. Enfim, algumas dicas que a gente pode ter para evitar desperdiçar água. Então, vamos aos exercícios. Valeu!